Então nós vamos falar aí sobre a parábola do semeador. Espero que você leu, Celinha? Chegou a ler? Chegou a ler? Tá bom então. Vamos fazer uma oração só para a gente tá começando aí então essa parte desse estudo aí da parábola do semeador, né? Bendito e maravilhoso Deus, estamos diante da tua presença para aprender neste dia de sábado sobre a tua palavra. Mais uma vez buscando o melhor entendimento, Senhor, para que a gente possa pregar a tua palavra da melhor maneira possível para aqueles que necessitam. Nos ajude, nos dê entendimento, dá-nos sabedoria através do seu Espírito maravilhoso e que seja o nome de Jesus glorificado sempre e sempre em nosso meio. Muito obrigado, nós te agradecemos por esse início de estudo, em nome de Yeshua. Amém. Então vamos lá, eu vou ler aqui Mateus 13, do 3 ao 9 apenas, para a gente estar dando início aí. Aí o presbítero, a Celinha, fica depois à vontade para fazer alguma consideração aí do que entende, tá bom? Vamos lá. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Beatriz, nós lemos aqui do 3 ao 9, Mateus 13, 3 a 9, tá bom? Para vocês que acabaram de chegar. Vamos lá, vou fazer algumas considerações, depois vocês ficam à vontade para dizer o que entendeu, tá? Então essas sementes aí à beira do caminho, Jesus diz que a semente, ela é a palavra de Deus e o semeador é quem semeia a palavra. Algumas pessoas ouvem aí a mensagem do evangelho, porém o que acontece? Elas não entendem. Essas pessoas são como a semente que cai no solo duro do caminho e que não absorve a planta, né? E assim, como os pássaros comem essas sementes que estão na superfície, o diabo vem, retira a mensagem da salvação do coração dessas pessoas. Então, a semente que cai no solo, com muitas pedras, ela representa as pessoas que ouvem o evangelho e aceitam a mensagem com alegria. O problema é que não tem raiz, sua fé não é firme em Jesus. Então, quando enfrentam algum problema, seja qual for, grande ou pequeno, né? Ou uma perseguição por causa do nome de Jesus, rapidamente abandonam o evangelho. Sua fé é murcha, como a planta que secou no sol. Então, a semente entre os espinhos, a semente que é sufocada pelos espinhos, são como as pessoas que ouvem o evangelho, mas dão mais importância à riqueza e às outras preocupações aí que a vida traz, né? Em vez de se dedicarem ao Senhor, correm atrás das coisas terrenas. Aí então a mensagem de Cristo não produz fruto em suas vidas. As sementes em solo fértil, apesar de ser rejeitado por muitos, o evangelho ele tem um efeito enorme, né? Algumas pessoas são como a semente que cai nesse solo fértil. Ouve o evangelho, entende o evangelho e tem aí uma vida muito frutífera. Então os resultados de suas vidas são como uma boa colheita, né? E isso revela o poder transformador do Senhor. Então a pergunta é: que tipo de solo eu sou? Os discípulos de Jesus, os apóstolos, Pedro, Tiago, Mateus, eles eram um solo fértil, né? Suas vidas mostravam que o evangelho estava realmente plantado, enraizado lá no coração deles. Mas muitas outras pessoas que ouviram
os mesmos ensinamentos, não aceitaram a mensagem. Então seus corações eram diferentes, né? Como os diferentes tipos de solo infértil aí da parábola, né? Todos recebem a mesma mensagem, mas o que fez a diferença, ou o que faz a diferença, é o coração, né? Quando a gente fala coração, a gente está aí voltado para a mente. É a mente de cada um, né? É o que cada um recebe, como vê as coisas que estão aí à sua volta, né? Então o evangelho, ele tem perdido muito da sua coisa santa, pura, porque os cristãos, né, principalmente agora, no nosso tempo aí, nesse século 20 para 21, 21 aí para, sei lá, se chega a 22, nós temos feito do evangelho algo que não é muito bom. Eu não estou dizendo que é totalmente errado, mas eu estou dizendo que não é muito bom, né? Porque tem desviado muito as pessoas aí da realidade do Evangelho, né? O nome de Jesus, ou o Senhor Jesus, a sua cruz, é pouco pregado, é pouco falado, dando lugar aí aos coach, né? Aos coach. Aí as pessoas têm aquela euforia momentânea dentro do local em que se encontram, mas saindo desse local se tornam pessoas comuns, como se Deus nem fizesse da parte da vida deles, né? Templos que não vivem como templos santos, né? Crentes que não vivem como crentes saudáveis, né? Porque o crente, ele é crente dentro da igreja, primeiro começa em casa, né? Primeiro já está aí. A gente começa a nossa vida cristã em casa, né? Depois aí nós temos a rua, temos o patrão, temos esse, temos isso, aquilo, lugares que frequentamos, que vamos, ou que deixamos de frequentar, ou que não gostamos muito de frequentar. Mas onde a gente estiver, nós temos um testemunho a dar, nós temos um nome a dar. Lembre-se também que quando se fala de semente nas Escrituras, está se falando de pessoas também, né? Não esqueça, lá Gênesis, quando Deus chega para Eva e diz a sua semente, ele estava falando ali de pessoas. Chegou para Abraão a sua semente, está falando de pessoas. No caso lá de Abraão, estava falando de Israel, mas mesmo assim a semente estava falando de pessoas. Então grave bem isso. O nosso problema, o problema de Deus, será com pessoas. O que eu falei aqui, depois eu quero ver a opinião de vocês, aqueles que estiverem abertos a dar a opinião. Depois a gente vai falar outras coisas a respeito dessa mesma parábola, tá? Tenha certeza que aquilo que você já ouviu, já aprendeu, bom, tá? Mas a gente sempre precisa tirar desse tesouro novas coisas, né? Para podermos, como Paulo diz, chegarmos à estatura de varão perfeito. Às vezes os crentes, por não entenderem essa palavra perfeito, ninguém é perfeito aí. Só que nós temos um problema aí. Deus manda nós sermos perfeitos. Sede perfeito, assim como o vosso Pai que está no céu é perfeito. O problema é se entender o conceito dessa perfeição, né? Sede perfeito, vamos lá, façam até o fim, sirvam até o fim, honrem a Deus até o final, sejam perfeitos no louvor, na adoração, na honra, no servir ao Senhor. É isso que ele está falando, tá certo? A demais perfeição que as pessoas parece que não entendem muito bem, e isso não é problema, cabe a quem sabe ensinar, a quem aprendeu passar para frente. Não se fala daquela perfeição de se atingir o céu. Nós estamos falando de uma perfeição em onde a nossa adoração, o nosso louvor, né, os cânticos que proferimos com os nossos lábios, as palavras que proferimos com os nossos lábios, sejam palavras santas, puras, da melhor maneira possível. Porque nós
estamos caminhando para chegar à estatura, e eu quero chegar à estatura de varão perfeito, sim, porque nós fomos chamados para o reino, e o reino de Deus já começou, e ele começa aqui, dentro de cada um. Nós já vivemos isso, né? Nós vivemos esse reino dentro de nós, é aqui, é interiorizado, né? Para que Deus possa fazer essa transformação maravilhosa no nosso dia a dia, que é o andar graça sobre graça. Alguém quer fazer alguma consideração? Ninguém? Presbítero? Bia? Israel? Tem certeza? Não quer fazer nada? Não tem nada para falar? Então tá bom. Então a gente vai continuar aqui, ó. Bom, vamos lá. Agora a gente não vamos fugir, vai dar a impressão que a gente vai fugir, tá bom? Mas não vamos. Então é assim, com esta parábola aí, Jesus ele começa aí uma série de palavras sobre o reino de Deus, né? Reino de Deus e reino dos céus significa a mesma coisa. E do que fala esse reino? Esse reino de Deus, ele fala de leis, né, e princípios de Deus que devem governar para transformar a nossa vida, a vida do homem, a vida da humanidade internamente e depois exteriormente. Então o primeiro trabalho é interno, depois exterior. Então ele se refere aí à semente, às pessoas, como em muitas outras palavras, tá? Então tem aí uma pequena ligação de Êxodo 12, 26 e 27, lá fala sobre Páscoa, eu vou ler 2 versículos aqui, mas nós vamos falar de uma história bacana, que são sobre 4 filhos, tá? Mas primeiro eu vou dar uma lida lá. Êxodo 12, 26 e 27, que diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Bacana essa passagem aí. Bom, aí fala, não aí, mas existe uma história que fala de 4 filhos. O sábio, o perverso, o simples e aquele que não sabe nem fazer uma pergunta sobre coisa alguma. Nem sobre essa passagem que nós lemos aí, que fala referente à Páscoa, né? Ah, por que vocês fazem esse culto? Por que vocês fazem isso? Porque para Israel foi uma ordenança de Deus, né? Pegue os seus filhos e quando vocês estiverem comemorando, fazendo este culto, esta comemoração, explique para eles, vão perguntar, que culto é este? Olha, filho, isso aqui foi quando Deus tirou a gente lá do Egito, e ele passou, a morte passou por nós, e feriu os egípcios, e nós fomos livres. Aquela história que você já conhece, né? Então, assim, apesar de toda a explicação que Jesus deu, lá no capítulo 3, ainda do 18 ao 23, a gente precisa conhecer também um pouquinho mais aí desse contexto. Vamos lá, vamos para o filho sábio. O filho sábio faz uma pergunta: quais são os testemunhos, estatutos e leis que Deus nos ordenou? Isso é uma pergunta consciente. Isso é uma pergunta de uma pessoa muito consciente. É como você, Bia, que está aí estudando medicina. Você tem perguntas. E se você tem perguntas, você tem que deve fazê-la para poder obter respostas sobre as suas dúvidas. Então isso significa que você quer aprender mais. Não para ser... E quando a gente aprende mais, não é para ser melhor que os outros. Não é para ser melhor que esse ou que aquele. Mas é aprender mais para a gente mesmo ser mais. Para que a gente seja pessoas melhores.
para que a gente haja melhor. Tá? Então, esse sábio, esse filho sábio, ele deseja o quê? Guardar os mandamentos para ser testemunho vivo da libertação do povo de Deus. Né? No caso aí, a gente poderia falar da libertação de Israel do Egito, mas aqui no nosso caso, da libertação do povo, de Deus do Egito, do mundo, das mazelas do mundo, desse sistema pecaminoso do mundo. Então, essa pessoa, o sábio, ele vai compreender exatamente o mandamento da Páscoa. Tá? A pessoa simples, ela vai e pergunta, mas o que é isso? O filho simples, ele precisa também aprender. Ele também precisa compreender. Ele ouviu a pergunta do irmão sábio e agora ele também deseja fazer a mesma pergunta. Mas o que falta para ele? Um conhecimento maior, um conhecimento mais sofisticado. Ele reflete, ele tem o mesmo desejo sincero de aprender, de compreender e de participar. Mas ele tem limitação. É o que a gente vai encontrar na vida da gente todos os dias. Pessoas sábias que querem ser mais, aprender mais para ser mais, né? Tem a pessoa simples, o filho simples, que ele até quer, mas ele não sabe como perguntar, ele não é uma pessoa sofisticada, porém ele tem o desejo de aprender, de compreender, de participar das coisas. E é o nosso dever estar tanto junto com o sábio quanto com o simples. Porque os dois, apesar dessa divergência de sabedoria, o que acontece? Os dois têm o mesmo desejo de compreensão. Isso também, a gente quando estuda, a gente vê isso nas escolas, a Bia deve ver muito isso na faculdade também, né? Deve ter aí pessoas que não sabem nem perguntar, ficam até com medo de perguntar, para não ter uma péssima resposta, muitas vezes, né? Mas tem um perverso, irmãos, eu espero que vocês, depois disso, vocês procurem analisar as pessoas que vocês conhecem, tanto dentro ou fora da igreja, que caem exatamente nesses conceitos aí. Porque o perverso ele é uma coisa complicada. Então o perverso pergunta assim, o que este fardo, este peso significa para vocês? O que significa para vocês deixar a vida de vocês, deixar de curtir a vida para estar aí servindo esse tal Jesus aí? Então a pergunta dessas pessoas não passa de retórica. E outra, não tem nem que responder. Por quê? Porque esse tipo de pessoa, ele já sabe tudo, pelo menos é o que ele acredita, né? Ele já sabe tudo. Discutir com um cara desse é apenas oportunidade para mostrar o conhecimento superior dele. Então são tipos de pessoas que não temos nem por que responder. Porque essa pessoa nunca vai admitir a falha dele. Ao contrário, qualquer coisa que a gente tentar para trazer para ele um certo tipo de educação, vai ter só discussão. É a única coisa que vai se encontrar. Discussão. Então são tipos de pessoas que a gente prega o evangelho calado, orando. Não é abandonando, é orando. Nós, os cristãos, nós temos um sério problema. Um sério problema. Quando as pessoas não concordam com as nossas ideias, a nossa tendência é rejeitar. Não acredita no credo que eu acredito. Não acredita na igreja que eu acredito. Não quero. Só que tem um problema. Ninguém é obrigado a aceitar o que a gente sabe. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a ser como eu. Você já pensou que se todo mundo fosse igual? Se todo mundo pensasse igual, se vestisse igual? Como seria esse mundo?
a gente viveria se todas as flores fossem brancas? Cadê o colorido da vida? Se toda rosa fosse vermelha? Não há sentido. Né? Nem deve haver lugar para essas coisas na nossa vida. Tá? Aí vem aquele que não sabe perguntar. Ele está ali na mesa, sentado, junto com os outros 3. Está ouvindo as declarações do filho ímpio. Ele está sempre em perigo de ser influenciado. Mas ele está consciente também das limitações dele. O ponto de vista que eles têm pode até estar errado, mas ele não está completamente com a mente fechada para não ser instruído. Então, são tipos de pessoas que devem e podem ser alcançadas. Podem ser alcançadas. Porque o problema sempre estará em nós, quando as pessoas rejeitam. Eu não me lembro onde eu ouvi a frase, mas acho que foi ontem. Na igreja alguém disse que... Agora que eu esqueci a frase, mas é algo muito bacana. Que quando ele estiver pregando o evangelho, se for possível, ele também falará. Então, assim, o nosso testemunho, ele vale muito. Ele é muito precioso para as outras pessoas. Ele é muito precioso para aquele quem vê. Apesar que as pessoas não nos veem com os olhos estranhos, né? Crentes, né, vê um ou outro com os olhos estranhos. Ah, aquele é da Assembleia, aquele é da Deus e Amor. Ah, que irmão esquisito. Ah, que, né, tem essa mania de apontamento, julgamento. Né? Quando a gente esquece que todos somos irmãos. Porque a única coisa que a gente precisa se perguntar é que tipo de semente eu sou. Que tipo de pessoa eu sou? Que tipo de evangelho eu vivo? Que tipo de evangelho eu prego? Eu prego a placa da minha igreja? Eu prego o pastor, o missionário, o profeta da minha igreja? Ou eu prego Jesus Cristo e este crucificado? Quem tem mais valor e quem é mais precioso para mim? A igreja onde eu vou? Os pastores, missionários, profetas que eu me curvo? Ou a Jesus que morreu por mim? Para quem que eu abri os meus olhos? Para quem que eu abri meu coração? Para quem que eu abri o meu espírito? Para Jesus? Ou para outras coisas? Ou para as demais coisas? Quando a gente se abre... há muitos anos eu venho dizendo para desviados assim... Ah, eu sou desviado. Eu falo, esse é o seu problema. Você cantava, você pregava, você não fazia mais nada. Você esqueceu de ir na igreja para adorar a Deus, para servir a Jesus. Aí, por não servir a Jesus, por ir para cantar, por ir para pregar, quebrou a cara. Quebrou a cara. Falou, você foi servir uma igreja, você foi servir uma instituição e quebrou a cara. Então, a coisa funciona assim. Quando eu sirvo uma igreja, desculpa, eu esqueço de servir a Deus. Porque a partir do momento que eu sirvo uma instituição, que eu me curvo diante da instituição, eu me esqueci de me encurvar diante do Senhor. Então, se eu me entrego a uma igreja, a falha é tremenda, é mais de 90% de falhar. Mas quando eu me entrego a Cristo, aí eu vou entender porque eu estou nessa denominação, porque eu sigo esse sistema. Aí eu vou entender que ainda que o pastor, o missionário e o profeta caiam, Deus me permanecerá de pé. Porque eu não estou servindo um centro religioso. Eu estou servindo o centro de todas as coisas, que é Jesus Cristo, e este que foi crucificado. Então, esse é o ponto que devemos aprender. Que igreja, toda igreja tem lá seus problemas. Umas mais, outras menos. As que têm poucas pessoas, poucos problemas. A que tem muita gente, muito problema. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cairmos no erro de excluir as pessoas, né? Como eu aprendi logo no começo do Evangelho, eu excluía pessoas da minha vida.
Eu excluía. Até que eu aprendi, até que eu chegava a ser convidado para aniversários que não eram de crentes, eram de cristão, mas não crentes como nós entendemos, eu ia e não tinha problema nenhum. Eu ficava no meu canto, agia como crente, sendo crente, servindo a Deus da mesma maneira, e mesmo em meio àquelas músicas que não eram músicas evangélicas, né, como se fala o gospel, essas coisas todas, mesmo não sendo aqueles tipos de música, eu tive oportunidade de falar do Deus que eu sirvo. Ponto. Sem me contaminar. Sem me contaminar com nada dali. Tá certo? Então, nós temos isso. Jesus Cristo nos deu esse poder, né? Deus nos deu isso através do seu Ruach, do seu espírito, do seu fôlego, da sua autoridade, do poder derramado sobre dentro de cada um de nós. E isso faz uma diferença tremenda, tremenda. Vamos continuar lá. Mateus 13, 18 a 23 agora. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Exatamente esse aí é o filho perverso. Esse aí é o filho perverso. O que foi semeado em solo